Ei, meus amigos, vamos aqui agora com mais uma dica fundamental, muito importante para a prova de direito tributário. Vocês não estão me vendo porque eu fiz questão de deixar esse quadro aqui. Vocês depois dão um pause aí nesse vídeo, copiam isso no caderno de vocês, tá legal? E a gente vai falar um pouquinho sobre os impostos. 3 artigos mágicos do sistema tributário na Constituição da República. Artigo 153, 155 e 156. Meus amigos, vocês têm que conhecer, tem que estar tatuado na retina de vocês esse tripé de artigos. São nesses 3 artigos que estão apresentados pelo Constituinte todos os impostos ordinários, os impostos do dia a dia que o Constituinte legitima cada um dos entes a poderem instituir. É no uso desses impostos, dos artigos 153, 155 e 156, que podem os entes captarem os recursos financeiros dos quais dependem para custear as despesas básicas e diárias de suas gestões administrativo-governamentais. Meus amigos, o artigo 153, como colocado aqui no nosso gráfico, artigo 153 é o artigo que cuida dos 7 impostos ordinários da União, 4 nessa chave, mais 3 nessa. O artigo 155 cuida dos 3 impostos ordinários dos estados e do Distrito Federal. E o artigo 156 dos 3 impostos dos municípios. Vou fazer um destaque aqui embaixo. Pelo artigo 147, o Distrito Federal terá a chamada competência cumulativa. Distrito Federal com a chamada competência cumulativa para poder cobrar tanto impostos municipais como estaduais. Vejam, compete à União 7 impostos: II, IE, IPI e IOF. São 4 dos 7 incisos do artigo 153. 153, aproxima aqui, Tiagão, dá um close aqui agora. Aqui de vermelhinho nesse quadradinho, os incisos. 153, inciso 1, imposto de importação. Inciso 2, imposto de exportação. Inciso 4, imposto sobre produtos industrializados. Inciso 5, imposto sobre operações financeiras. Além desses 4 impostos que estão aqui, há mais 3. O imposto de renda no inciso 3, o imposto territorial rural no inciso 6 e o imposto sobre grandes fortunas no inciso 7. Esses são os 7 impostos ordinários da União. A União pode cobrar qualquer um e os 7 ao mesmo tempo, os 7 impostos ordinários de sua competência privativa, ela, União. Além desses 7 impostos da União, o rol dos 13 impostos ordinários é completado por 3 impostos dos estados e do Distrito Federal. No artigo 155, inciso 1, aqui de vermelhinho pequenininho, inciso 1, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Inciso 2, o famoso ICMS, imposto sobre 2 fatos geradores diferentes, gente: circulações de mercadoria e S de serviço, prestação de alguns serviços. Só são 2 serviços. Os estados só tributam 2 serviços: serviços de comunicação e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Os transportes além fronteiras, os transportes em viagens, porque transporte intramunicipal vai estar aqui onde está meu dedo, no ISS dos municípios. Então, olha para o 155, compete aos estados ITD, ICMS e IPVA. IPVA, imposto sobre propriedade de veículo automotor terrestre. Veículo automotor terrestre, carro, ônibus, van, caminhão, terrestre. Então, aos estados ITD, ICMS, IPVA. E os municípios? Os municípios levam também 3 impostos. 3 impostos são de competência ordinária dos municípios. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. ITBI, Imposto pela Aquisição Onerosa. Intervivos, transmissão intervivos, onerosa sempre onerosa, de bens imóveis. Imposto por transmissão de bens imóveis intervivos. Seja a propriedade do bem imóvel, sejam alguns direitos reais ligados a imóveis. O ITBI incide sobre 2 fatos: a aquisição de bens imóveis e a aquisição de alguns direitos reais imobiliários. Sempre operações intervivos e sempre aquisições onerosas. Imposto por transmissões intervivos onerosas de bem imóvel ou de direitos reais imobiliários, salvo os direitos de garantia. Hipoteca, por exemplo, é um direito real de garantia, não tem por que pagar ITBI para registrar uma hipoteca. Você não vai usar, direito de hipoteca não é direito de uso, de gozo, de fruição, não tem por que pagar ITBI. Então os municípios têm 3 impostos: IPTU, ITBI e ISS. ISS, Imposto sobre Serviços. Meus amigos, a primeira questão que pode lhe indagar no exame é: qual ente institui qual imposto?
na organização das competências. Quais entes podem instituir quais impostos? Quais entes podem instituir quais impostos? Você vai ter que saber desses 13 impostos, quais são os 3 dos municípios, os 3 dos estados. Os outros 7 são da União. O que eu digo a todo mundo é sempre assim. Traz para cá a câmera, Thiago. Pega de um lado, escreve IPTU, ITBI, ISS. Os 3 dos municípios, M de município. Os 3 impostos, inciso 1, 2 e 3 do artigo 156. Do outro lado você escreve ITD, ICMS, IPVA. Os 3 impostos dos estados, os 3 incisos do artigo 155. Vou usar o vermelho para fazer uma adequação, um cruzamento. Adeque o IPTU ao IPVA. IPTU ao IPVA. Adeque o ISS ao ICMS e o ITBI ao ITD. Basta que você entenda o seguinte: os municípios e estados tiveram a permissão do Constituinte para cobrarem impostos sobre situações semelhantes, situações similares. Os fatos geradores são idênticos entre si. Os 2 entes, município e estado, tributam uma manutenção de propriedade. IPTU do município e IPVA do estado. O estado com IPVA tributa a manutenção da propriedade de veículo automotor terrestre. O município tributa a manutenção de propriedade urbana, imobiliária, predial ou territorial. Imposto sobre manutenção de propriedade. Ambos os entes tributam a aquisição de bens. Aquisição de bens. Tudo que se adquire de graça, sem pagar para adquirir, quem tributa é o estado. Seja por morte, T de transmissão causa mortes, herança ou legado, transmissão causa mortes, T de TCM, transmissão causa morte, e doação. Tudo que você ganha de graça, inter vivos ou por morte, quem tributa é o estado. Então o estado tributa aquisições de bem, ITD. O município tributa algumas aquisições de bens, sempre onerosas, sempre em vida e sempre ligadas a imóveis. Tudo que você recebe por morte, transmissão causa morte, você paga para o estado. T de ITD, T de transmissão causa morte. Tudo que se recebe em vida, se for de graça, paga para o estado. D de doação. Se for oneroso, se for imóvel em vida, ITBI, município. Veja que município e estado tributam aquisição de bens. ITD, estado, ITBI, município. Município e estado tributam manutenção de propriedades. IPVA, estado, IPTU, município. E ambos tributam relações de consumo. Empresários que fornecem bem de consumo. Município, serviços. Imposto sobre serviços. Estado, circulação de mercadoria e 2 prestações de serviços apenas. ICMS. Então analise, as competências são parelhas. Se você pegar e memorizar de quem é a competência para cobrar cada imposto, município tem 3, estado 3, o resto é da União. Qual a técnica, o macete para o exame? Memorizou IPTU, ITBI, ISS, município, ITD, ICMS, IPVA, estado, o resto todo é da União. Além dos outros 7 impostos ordinários que sobram, I, IE, IPI e IOF, IR, ITR e IGF, que são da União, é apenas a União que pode criar também os famosos impostos residuais e impostos extraordinários de guerra, que são os do artigo 154. Então, o que é que você memoriza na competência dos impostos? Os municípios cobram 3, os estados 3, todo o resto é da União. IPTU, ITBI e ISS, município. IPVA, ITD e ICMS, estado. Qualquer outro imposto na sua prova, União, não tem furo. Irmãos, o macete que eu dou para os alunos que têm pouca intimidade com o direito tributário é um macete simples. Ele é bem infantil, bem bobinho, mas você vai funcionar com ele. Se você é uma pessoa que não tem intimidade, você vai dizer assim: o que é que eu peço a você que memorize? Lembre, IPTU versus IPVA. IPTU, município. Lembre, tem o U de município. Município. IPTU de município. IPTU é o único imposto aqui que tem a letra U. IPTU de município, lembre disso. IPVA sobrou para o estado. Basta lembrar, gente, IPVA, seu carro, Detran, casa estadual. IPTU, imóvel no município em que você mora. IPTU, município, IPVA, estado. O resto é mamão com açúcar. É só aprender a escrever errado, município e estado. Vamos para os impostos de relação de consumo? Vamos aprender a escrever município. A gente vai escrever assim, ó, município. Olha que legal. Município, tão retardado quanto importante. Município. ISS, município. ICMS, estado. Lembra, filho, ICMS, guerra fiscal dos estados. Rio e São Paulo brigando no ICMS do petróleo. Bahia e Pernambuco no ICMS do açúcar. Minas e São Paulo, Minas e Paraná no ICMS dos produtos leiteiros, no queijo. Então você tem no ICMS o maior dos tributos estaduais.
ISS município. Sobraram os impostos de aquisição de bens, ITBI e ITD. É só aprender a escrever Estado. Estado, com I. Estado, ITD, Estado, ITBI, município. Então, meus irmãos, como é que a gente mata na prova essa organização dos impostos? IPTU, ITBI, ISS, município. ITD, Estado, ICMS, IPVA, Estado. Qualquer outro imposto, União. Te espero na parte 2 desse vídeo para eu continuar com vocês com dicas sobre a organização desses artigos fundamentais para o exame na Constituição da República. Quero falar de temas específicos de alguns impostos. Estou te aguardando.